Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso, entrevistando hoje o professor mestre em economia, José de Lima Pereira. Professor Lima, inflação. Antes de a gente falar dos números da inflação, o que é inflação? Por que se fala tanto da inflação? E a gente que é leigo, né, o telespectador, e eu também sou um leigo, o que é essa inflação? Então, a inflação é a perda do poder aquisitivo da moeda ocasionada por uma correção generalizada e ponderada de preços. Então, como é que se faz isso? Então, a dona de casa ela tem R$100. Então, ela vai para o supermercado e ela compra uma cesta aí de 20 itens com esses R$100. Na próxima semana ou no próximo mês, ela pega os mesmos R$100 e essa cesta ela está 101 ou 102 no geral. Alguns produtos subiram de preço, outros caíram, de tal forma que na soma total se computou aí 101 ou 102 reais. Então a taxa de inflação nesse período foi de 1 ou 2%. Agora, quando se trata de ponderação, aí deve-se levar em conta o consumo, principalmente quando o índice é geral, por exemplo, o índice geral de preços, a IGP. Então, numa renda de 1 a 3 salários mínimos, numa outra faixa de renda de 3 a 10 salários mínimos, então uma família que tem uma renda no primeiro módulo, ela compra alimento, ela gasta em alimento, ela gasta em transporte, ela gasta em educação, ela gasta em turismo, lazer e assim por diante. Então, cada segmento desse de consumo representa um peso na sua renda. Então, por exemplo, ela tem um carro, logicamente precisa comprar um pneu. Então, não vai comprar o pneu um pneu a cada mês, ou então os 4 pneus, se fosse um veículo, uma moto, 2 e assim por diante, a cada mês. Mas vai levar assim 10 meses, 12 meses. Então, cada mês se gasta um pedacinho. Então, é dessa forma que se faz o cálculo de inflação, por essa ponderação. E aí, em consequência, em relação ao produto, do preço-peso, né? Quanto deu a inflação em 2013 em Santarém? 2013 fechou com 7,2%, né? 7,2%. E nacional? Nacional 6,7%. Agora, vale ressaltar que recentemente nós tivemos um ajuste do salário mínimo em 6,78%. Então, como é que se calcula a correção do salário mínimo? Então, o governo federal tem uma metodologia diferenciada da correção dos outros salários para o mínimo. Por quê? Porque ele pega a variação do crescimento do produto interno bruto brasileiro e mais a variação da inflação. Então, a gente observa isso ao longo do tempo, se as empresas, os governos não tiverem seu plano de cargos e salários, no decorrer do tempo, quem ganha, por exemplo, 1.000, vai chegar a uma época ganhando o salário mínimo. Então, por isso que os governos têm que ter planejado o seu plano de cargos e salários pelo salário mínimo para disparar uma vez por ano. Então, a inflação ela serve para muita coisa. Agora, a economia ela precisa ter inflação, né? Porque se não tiver inflação, não tem crescimento. Então, alguma coisa tem que estar subindo, outras tem que estar caindo para estimular a produção. Então, a inflação ela é necessária na economia. Senão o empresário, que é o dono dos meios de produção, não estão estimulados a produzir. E não estando estimulados a produzir, não vão gerar emprego. E aí não tem renda. Não tendo renda, não tem consumo. Aí quebra a economia. Nós poderíamos dizer, então, que a inflação é como se fosse a pressão no corpo humano. Tem que ter pressão, não pode ser alta e nem muito baixa. Tem que ser na medida certa. Tá. Nós estamos na medida certa, o Brasil? Sim, sim. Qual é a projeção da inflação para 2014? 6%. 6% aqui em Santarém. Aqui em Santarém. E a nível de Brasil, a ideia é se trabalhar com 5,5%. Mas nem sempre, porque o ano passado o governo federal tentou trabalhar com 5,5%, aliás, com 4,75%. Já em março já passou para 5%. No mês de agosto passou para 5,5%, depois chegou a 5,75%. Quer dizer, sempre puxando para cima para chegar, inclusive adiantando a notícia, para não pegar de surpresa o segmento produtivo. Em termos de segmento produtivo, como é que andou a agricultura em Santarém em 2013? A agricultura em Santarém representa 35% do total do produto interno bruto municipal.
Então, o principal produto da agricultura em Santarém qual é? Hoje é grãos, são os grãos e a pecuária também, pecuária de corte. E pouco, a pecuária grãos, quando se fala o quê? De arroz? Arroz, milho, feijão, soja, né? Então hoje nós temos já um segmento forte na produção de grãos. Mas isso não abastece o consumo de Santarém? Não. E o comércio? O comércio fechou este ano, 2012, fechou com 196 milhões, é o produto interno bruto do comércio. E 2013 ultrapassou 212. Agora, se nós descontarmos da inflação, 7%, aí o comércio em si fecha com 3% a 4%. De crescimento. De crescimento. Então, o segmento que mais cresceu foi a construção civil. A construção civil cresceu 17% em relação a 2012. 17%? E transporte e armazenamento? O transporte e armazenamento é uma atividade que está ligada mais à agricultura. Então cresceu bastante também. A não ser mesmo o transporte coletivo, ele cresceu de 2% a 2,5%. O transporte fluvial, esse cresceu muito mais, porque nossas ruas aqui são nossos rios. E não tem manutenção para rios, ainda não temos, deveríamos ter, com a sinalização e etc. Mas nós não temos. Então esse custo ninguém tem. Então fica muito mais barato transportar pela navegação fluvial do que mesmo pelo lado terrestre. E a indústria extrativista, professor? Ainda é muito pouco, é o setor primário, né? Então, o setor primário da economia ele se divide... Ainda tem muita madeireira ainda posicionada nessa... Tem 15, são 15 madeireiras ao todo, no total, o município tem. Só que elas estão trabalhando de uma forma muito mais racional do que antes, né? Levando em consideração aí a sustentabilidade. Então hoje se aproveitam até os galhos das árvores, coisa que não se fazia antes. Então aquelas toras de madeira que deixavam no campo, hoje já não tem mais. Então hoje a produção, a extração da madeira, ela já vem de projetos aprovados pelo IBAMA, pela SEMA estadual. Então não existe mais aquele tipo de produção clandestina em taxas altas como tinha antigamente. Quanto representa isso na nossa economia? O extrativismo hoje representa 3,2%. É pouco. O comércio representa quanto? O comércio representa 12%. Então, e a agricultura 35%. E a indústria mineral? A indústria mineral pouco se tem, a não ser a produção de cerâmica vermelha, que é nosso principal foco. Surgiram muitas cerâmicas, né, ultimamente? Sim, nós temos 52 cerâmicas hoje. Nós temos 48 em Santarém e temos mais 4 no Lago Grande. Então são 52 cerâmicas, das quais 3 totalmente automatizadas, né? E acho que 2014 deve ser um ano de automação dessas indústrias de cerâmica vermelha que produzem tijolos, telha, e agora não é mais um produto vendido a granel, já é embalado, já tem um valor agregado. Então fica muito mais fácil trabalhar dessa forma. Houve uma projeção da inflação para 6% em Santarém. E em termos de PIB, o que se analisa em porcentagem de crescimento em 2014? O PIB deve fechar com 4%, 5% acima da taxa de inflação, 2013. Agora, 2014, aí a coisa vai alterar, porque nós teremos grandes somas de investimentos entrando. Como eu falei anteriormente, o PIB é uma equação que envolve o consumo das famílias. E esse consumo ele vem da onde? Dos salários, dos aluguéis, da renda dos aluguéis, da renda de juros, dos lucros dos empresários e do pagamento de royalties. Então isso é o consumo. Aí tem mais investimentos privados. Então tudo aquilo que as empresas investem, constroem, então isso soma para o PIB. Mais investimentos públicos. Aí entra a construção de estradas, asfaltamentos, prédios públicos. Mas o que o governo gasta em termos de pagamento de pessoal, materiais de expediente, outros materiais, de consumo, de limpeza e assim por diante, e além das exportações, tudo aquilo que o município exporta e menos aquilo que ele está importando, certo? Então isso é o cálculo do PIB. Então quando você pega as empresas, por exemplo, todas as empresas, quando ela emite uma nota fiscal, ela já tem um código. Esse código ele vai ser contabilizado ou apropriado exatamente numa conta onde se calcula o PIB, onde se soma ali para calcular o PIB. Santarém está previsto esse boom, né, econômico, está se formando um cenário, né,
para que aconteça um crescimento econômico acima do normal. Em que o empresário precisa se preparar para esse boom? Capacitação. Ele deve estar capacitado, por isso, aquele empresário daqui. Porque nós recebemos hoje uma grande soma de empresários de outros estados e até de outros países, certo? Então, nós temos, por exemplo, 4 ou 5 empresários, tem da Alemanha, tem da Argélia, tem americanos, tem argentinos. Então, tem países com empresários investindo em Santarém. Então, é preciso que o nosso empresário esteja capacitado. Agora, Santarém é um polo universitário, está preparada para isso. Então, tem que capacitar os seus profissionais. Ninguém pode mais estar no mercado levando em consideração aquele tipo de administração ou de operacionalização que se fazia no passado. Hoje as operações administrativas, financeiras, elas têm que ser de forma profissional. Senão você acaba ficando pelo meio do caminho. E aí tem que dar a vaga para quem tem mais know-how. Professor Lima, o que é sucesso para você? Sucesso é você atingir um determinado objetivo que foi planejado antes. Se você atinge determinado objetivo, que esse trabalho todo teve um planejamento para se chegar no resultado lá na frente, então isso é um sucesso. Independente de quantidade de valores, né? Sim, sim. Então o objetivo, você traçou uma reta. A pessoa planejou comprar um micro-ondas, comprou, atingiu seu objetivo, está fazendo sucesso. Sucesso garantido. Professor, obrigado pela sua presença, muito valiosa para o nosso telespectador, seus esclarecimentos sobre esse cenário econômico para 2014. E eu queria dizer que você está aqui porque você é um sucesso. Eu que agradeço.